Galera, como vimos no anime de One Piece há um tempo atrás, houve a guerra de Marineford, que não resultou só no marco do início do time skip do Chapéu de Palha, da evolução de cada tripulante, mas também em um imenso terremoto em toda a sociedade de One Piece. E isso quero dividir com cada um de vocês. Velho, eu quero muito falar pra vocês o que cada personagem, fala e ações influenciaram no futuro da obra. Vamos entender e interpretar tudo o que passou e o que significou a Guerra de Marineford. A guerra não foi apenas uma guerra de piratas contra a marinha, ou marinha contra piratas. Nessa guerra estava sendo disputado algo muito mais importante: o domínio da verdade, a chamada justiça. Porque todos os passos da guerra, desde a captura do Ace, a execução, a chegada do Barba Branca, tudo foi um plano orquestrado pela marinha. Mas primeiro, para entender, temos que saber como e por que esse plano surgiu. Vamos à retrospectiva. A morte de Gold Roger. A morte de Gold Roger era o símbolo da vitória da marinha sobre todos os piratas, daquela era e da futura geração, mas foi jogado por água abaixo com a frase do Gold Roger: "Querem o meu tesouro? Cale a sua boca! Fique à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês." Nisso começou a grande era dos piratas, algo que ficou totalmente fora do controle da marinha. E agora, os mares não tinham apenas piratas, mas pessoas cheias de determinação para encontrar o grande tesouro do rei dos piratas. Mas a marinha não ficou parada vendo o início da nova era. Ela teve que se concentrar em parar o avanço dos piratas e partir para encontrar um novo trunfo que pudesse restaurar a imagem dominante da marinha. Nisso, eles caçaram incessantemente qualquer pessoa que pudesse ter tido algum relacionamento com Gold Roger. E se tivesse um filho, ele seria o símbolo de um ressurgimento do rei dos piratas e de que ele continua vivo. Isso a marinha não podia deixar acontecer. Eles vasculharam por cada ilha onde Gold Roger tenha aportado ou chegado perto. Os esforços da marinha não tiveram resultados por conta da determinação de Portgas de Rouge, que manteve seu filho em seu ventre por 1 ano e 8 meses para protegê-lo da busca da marinha, onde concluíram que não existia nenhum descendente do rei dos piratas, parando as buscas. Onde, com o nascimento de Gold Ace, ela não suportou e morreu após o parto. Podemos perceber que Gold Roger foi não só um marco, mas um símbolo, alguém que levou o chamado das pessoas para os mares, um chamado que a marinha queria acessar. Então, como sabemos, o Ace mudou de nome por não aceitar a linhagem do pai, por conta de toda a perseguição que era feita contra o filho do Gold Roger, não só da marinha, mas de toda a sociedade por conta da imagem formada sobre o rei dos piratas, se tornando assim Portgas de Ace, como conhecemos. Mas tudo isso mudou quando ele se tornou um pirata e formou os Piratas Spade, assim se tornando o alvo da marinha novamente. A única coisa que realmente o protegeu e impediu de ser capturado pela marinha foi quando entrou no bando do Barba Branca, porque mesmo com a idade e por estar doente, ele ainda era conhecido como o homem mais forte do mundo, tendo dezenas de ilhas protegidas pelo seu nome. Isso deixou a marinha com o pé atrás, mas a entrada do Ace no bando do Barba Branca teve um significado muito mais forte para o Ace. E pessoal, o simbolismo da entrada dele é algo muito marcante. Coloca aí nos comentários se vocês querem saber mais sobre a entrada dele no bando ou outras histórias de One Piece que vocês acham interessantes. Fiquem à vontade. Continuando, com isso, o Ace ficou protegido, mas um evento dentro da tripulação gerou um divisor de águas: a morte de Tati pelo Marshal de Tite, o Barba Negra. Ace não aceitou aquilo, porque não foi apenas a morte de seu companheiro, mas a traição de alguém que foi salvo e manchou o nome de seu pai. Nisso, ele foi em busca da vingança de seu companheiro, mesmo indo contra a vontade do Barba Branca, que falou que estava tendo um mau pressentimento. O plano de Barba Negra. Como foi revelado, Barba Negra tinha um plano desde antes de entrar no bando do Barba Branca, de procurar e encontrar a Fruta das Trevas, uma fruta específica que era imprescindível para cumprir seu plano, uma ambição tão grande a ponto de matar um companheiro, principalmente de um dos filhos do homem mais forte do mundo. Com a conquista da Fruta das Trevas, o Barba Negra tinha um outro passo a seguir,
conseguiu o título de Shichibukai, que buscou capturar o Luffy por ser um pirata novato que estava tendo bastante notoriedade. Mas como o Ace o alcançou primeiro, foi uma chance imperdível para o Barba Negra, que conseguiu entregar o Ace para a marinha, dando de bandeja aquilo que a marinha tanto almejava. Com o título alcançado, ele usou os privilégios de um Shichibukai para recrutar os piores dos piores prisioneiros de Impel Down, invadindo-a para completar sua tripulação e seguir seus planos. O plano da marinha. Não era apenas o Barba Negra que tinha planos com a captura de um pirata forte ou de grande notoriedade, mas a marinha tinha um alvo certo: Ace Punhos de Fogo. Acontece que havia falado antes que a entrada do Ace na tripulação do Barba Branca deixou a marinha com o pé atrás, mas na verdade se tornou uma faca de dois gumes para ambos os lados, porque a marinha queria capturar o Ace para enfim matar o legado do rei dos piratas, mas se fizessem isso, iriam atrair a fúria do Barba Branca, que destruiria toda a marinha, e do outro lado poderia resultar na morte do Barba Branca, que levaria não somente à morte do legado do rei dos piratas, mas também representava a morte da antiga era dos piratas, e iniciaria a era do domínio da marinha. E como o Ace havia sido entregue de bandeja, a marinha não perdeu a chance, e foi por tudo ou nada. Se iniciou a aposta pelo domínio da nova era. A Guerra de Marineford. Tudo estava planejado: o horário da execução, toda a frota necessária para o iminente combate com Barba Branca e toda a estratégia de combate contra a frota aliada a ele. E a pressão dessa guerra estava afetando todo mundo. Todos sabiam que aquele embate iria decidir o futuro do mundo, e para mostrar o desenrolar da guerra, havia câmeras Dendemushi transmitindo ao mundo inteiro. Ilhas inteiras estavam sendo evacuadas, por saberem que o risco da destruição era inevitável, e todo aquele que tentasse passar perto do quartel-general da marinha estava declarando também combate contra ela. A espera estava afligindo a todos. A agonia de pensar que o homem mais forte do mundo poderia chegar a qualquer momento, e o resultado era imprevisível. O plano de defesa do quartel-general era, além do portão da justiça, era o cerco dos navios de guerra ao redor da baía, próximo ao palanque no qual o Ace seria executado, junto aos Shichibukais, marinheiros de elite e o alto escalão da marinha. No total, 100 mil homens na Guerra de Marineford. O que eles não esperavam é que o local que eles estavam tentando proteger seria o local que ele iria atacar. Por meio de navios revestidos, Barba Branca entrou no meio do quartel-general, com 3 navios de guerra, com todos os comandantes de divisão, e ao longe também já eram avistados os mais de 40 navios dos piratas do Novo Mundo, aliados ao Barba Branca. A guerra está para começar, mas há coringas neste jogo de baralho. Enquanto houver pessoas que busquem o que significa liberdade, esses ideais nunca irão desaparecer.